Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão vendo esse vídeo, acompanhado de muitos latidos dos cães da rua. Meu nome é Felipe, mais uma vez bem-vindos à bagunça aqui no canal. Hoje eu trago a questão 34 da SEDUC Rio de Janeiro 2015, que fala sobre o casamento de escravos, né? O casamento no contexto do final do escravismo colonial brasileiro. Para você que está caindo aqui de paraquedas, bicho, eu faço a leitura da questão, depois eu analiso as opções uma a uma para tentar encontrar a resposta correta e a gente aprender um pouquinho com as opções que não estão corretas. Sem mais enrolações, deixa eu partir para a leitura da questão para começar os trabalhos. Questão número 34. No Brasil colonial, a teoria negreira jesuíta ajuda a compor o patriarcalismo senhorial luso-brasileiro e reflete a tensão entre a justificativa evangelizadora do cativeiro, que só se justifica pela catequese dos aprisionados e os interesses econômicos dos portugueses. O sacramento do matrimônio, por exemplo, assim como o do batismo, é alvo de sério conflito que medra nas colônias escravistas portuguesas. Prevalece, entretanto, salvo no contexto final do escravismo colonial brasileiro, determinada interpretação religiosa relativa ao matrimônio entre os escravos. Sobre o grau de autonomia social outorgada à família escrava constituída sobre o sacramento do matrimônio, é correto afirmar, ou seja, a questão ela dá uma brevezinha explicação sobre os sacramentos que eram mais atribuídos aos escravos no período colonial, e ela quer saber sobre o grau de autonomia que a família escrava que casava tinha. Dentre as 5 opções temos a opção A. O casamento ele não era legítimo. Aqui, não era legítimo nenhum casamento entre escravos, pois os únicos sacramentos cristãos aos quais os escravos tinham direito eram os do batismo, da comunhão e da confissão. Opção B. Uma vez casado, o cativo assumiu o status de paterfamilias, ganhando a liberdade e o controle sobre sua mulher e seus filhos, o que na prática tornava a família de escravos inseparável, só podendo ser vendida ou deslocada inteiramente junta. Opção C. O matrimônio implicava na imediata alforria para os cônjuges, mas isto não se aplicava aos frutos do referido casamento, tendo o cativo casado direitos de paterfamílias somente sobre sua esposa. Opção D. Somente os escravos indígenas tinham direito pleno aos sacramentos, dentre eles o matrimônio, e aos escravos oriundos do território africano ficava vedada qualquer participação nos ritos cristãos. Opção E. A perspectiva que prevaleceu entre os inacianos, sugerida oficialmente a Dom João III, é que deveria ficar claro que o matrimônio não isentava os cônjuges do cativeiro, tampouco obrigava seus senhores a alforriá-los. Bom, galera, se vocês quiserem resolver a questão, dá aquela pausa esperta no vídeo, que em 3, 2, 1 eu vou começar a falar sobre essa questão do casamento e dos escravos na época colonial. Resolveu? Se resolveu, tranquilo. Se não resolveu, te vai resolver agora. O casamento entre os escravizados, ele era permitido. Não tinha nenhum bloco, nenhum veto. Ele era permitido. Mas a instituição matrimonial, o próprio casamento entre eles, não possuía nenhum reconhecimento legal da
mesma proporção que tinha o casamento entre as pessoas livres. Durante o período colonial, os escravos eles eram considerados total propriedade e deviam completa subordinação aos seus senhores. Pois é, ridículo, mas era isso aí. E o casamento entre os escravos era geralmente aceito e até incentivado por esses proprietários de escravos, pois isso podia de alguma forma contribuir, primeiro, com a reprodução e a estabilidade das famílias de escravos. Então, ou seja, os escravos eles se casavam, tinham filhos, pô, beleza, reprodução e manutenção da família de escravo. E, cara, acabava sendo uma espécie de mão de obra escrava mais estável. Os senhores de escravo, eles tinham um poder absoluto, foca nisso aí, cara, absoluto sobre a vida dos seus escravos, incluindo direito de separar os casais, de vender os escravos individualmente, sabe? Eles tinham direito total sobre a vida dos caras. E dessa forma, a estabilidade familiar dos escravos, ela estava sempre sujeita à vontade, aos interesses do próprio proprietário. Não tinha nenhum direito que impedia as famílias casadas de serem separados. Com o proprietário é o famoso quem sabe sou eu mando e desmanda aqui. E pô, mesmo apesar com todas essas dificuldades, muitos escravos eles buscavam formalizar as relações conjugais, procuravam casar, fazer casamento direitinho, sabe, na igreja e tudo mais. Mesmo esses casamentos não tendo valor legal, né, perante a legislação colonial. Acabavam proporcionando algum grau de reconhecimento social e religioso na União, mas nenhuma garantia. O casamento entre os escravos, ele também desempenhou um papel maneiro na própria resistência à escravidão, né? A formação dessas famílias, né, acabava tendo um apoio entre os próprios cônjuges, um apoio mútuo, e acabavam gerando algumas estratégias para poder fortalecer laços comunitários e resistir à opressão dos senhores de escravo. Com essa breve explicação, a gente pode encontrar a resposta correta, pois as opções dessa questão elas são bem objetivas, elas têm pontos chaves que determinam que a opção está errada. Vamos lá, opção A. Não era legítimo nenhum casamento entre escravos. Pô, aí ó, que eu acabei de falar, ó, pô, já matou. Os únicos sacramentos cristãos, os quais os escravos tinham direito, era o batismo, a comunhão e a confissão. Cara, o casamento, ele era permitido sim para os escravos, acabei de falar isso, só que ele não tinha nenhum valor legal. Mas era permitido, não era vetado. Isso já transforma a opção A em uma opção que não é correta. Opção B. Uma vez casado, o cativo assumiu o estatuto de pater-famílias, ganhando liberdade e o controle sobre sua mulher e seus filhos, o que na prática tornava a família de escravos inseparável, só podendo ser vendida e deslocada inteiramente junta. Outro caô muito brabo. Eu acabei de dizer que o senhor dos escravos eles tinham o total direito, eles mandavam e desmandavam na vida dos caras. Então essa é uma outra opção que também não faz sentido. Eles podiam ser vendidos separadamente, enfim. Era a vontade do Senhor em cima da vida dos escravos. Então transforma a opção B em uma outra opção que não é correta. Opção C. O matrimônio implicava na imediata alforria para os cônjuges. Esquece. Mas isto não se aplicava aos frutos do referido casamento, tendo o cativo casado direito de patas famílias somente sobre sua esposa. Cara, assim como eu falei na explicação da opção B, é totalmente válida para a opção C. O casamento não garantia nenhum tipo de benefício de lei para os escravos. O senhor mandava e desmandava e fazia o que quisia com a vida deles. O que quisia foi fogo. Falei errado. Ele fazia o que ele queria.
Se quisesse vender separado, vendia, não garantia alforria, não garantia nada. Casou aí, bonitinho na igreja, aí fé, e acabou. E é isso. Não tem nenhum tipo de direito. Também é uma opção errada. Opção D. Somente os escravos indígenas tinham direito pleno aos sacramentos. Dentre eles o matrimônio, e os escravos oriundos do território africano ficava vedada qualquer participação dos ritos cristãos. Outra opção totalmente errada. Os ritos cristãos eles eram válidos tanto para os indígenas, tanto que a galera de Portugal veio para cá para tentar evangelizar a rapaziada que morava aqui, quanto para os escravos de origem africana. Mais uma opção que a gente descarta. E por último, a opção E. A perspectiva que prevaleceu entre os inacianos, sugerida oficialmente no João III, é que deveria ficar claro que o matrimônio não isentava os cônjuges do cativeiro e tampouco obrigava os seus senhores a alforreá-los. Opção E, opção correta, galera. Eu expliquei. Cara, casamento podia, mas não representava nenhum tipo não representava não dava nenhum tipo de benefício legal aos alforreados. Eles procuravam entre eles mesmos casar na igreja, por conta das famílias se apoiarem em questões de fortalecer laços comunitários perante a opressão dos senhores de escravo. Só que não garantia direito nenhum. O senhor de escravo podia separar a família, separar filho, deixar todo mundo junto. Uma forma de controle extremo sobre a vida dos caras nesse período totalmente inumano que o Brasil viveu. Bom, tá curtindo aí a resolução das questões? Se inscreve aí, ativa o sininho que sempre tem questão resolvida aqui. Tem resumo de texto também. Desse meu jeito, meio bronco, mas o trabalho está sendo feito. Já é, rapaziada. Valeu então. Até a próxima questão. Questão 35. Vou marcar um 10, vou almoçar porque, caramba, tô com fome. E é isso aí. Valeu, falou e fui!